Fala aí, meu povo. Boa sexta-feira para vocês, hein? A última edição de um Beckler Responde, direto de terras catalãs. Semana que vem, sabe-se lá com que cenário. Pretendo gravar esse quadro já do Brasil, aí pertinho de vocês. Muito obrigado para todo mundo que mandou pergunta. Bora lá, se vocês puderem fazer um favor de curtir e de se inscrever no canal, ajuda muito a vocês não perderem os próximos conteúdos e a quem está fazendo conteúdo para vocês. Primeira pergunta é do The King Nicholas Manuel. Engraçado que ele começa com The King, parece que vai vir alguma coisa, e depois Nicolas Manuel, que é algo dificilmente seria um nome de rei. Mas já teve rei Alfredo, né? Então por que não Nicolas Manuel? O Brasil pode superar a Liga Espanhola em termos de faturamento? Não é minimamente o que as projeções mostram. O Brasil passa por um período muito rico, comparado com a América do Sul, mas não sei se é o caso aqui do The King, que as pessoas às vezes acham que já é um pouco demais. O Brasil hoje tem um faturamento, por exemplo, em venda de direitos de transmissão 6 vezes menos do que a Liga Espanhola. O Brasil arrecada 1,7 bilhão de reais e a Liga Espanhola 1,8 bilhão de euros. Isso dá 6 vezes e meio, mais ou menos, o que ganha a Liga Brasileira só com vendas de direitos de transmissão, fora os patrocínios que as ligas conseguem, placas de publicidade, patrocinador de naming rights do campeonato e por aí vai. Então, nem a Liga e nem os clubes brasileiros. O Flamengo, que é o clube mais rico do Brasil, seria mais ou menos perto do Betis e do Sevilha, a quarta principal receita. Não sei se eu tenho aqui as receitas dos clubes. Tem. Na temporada passada, o Sevilha teve uma receita de 238 milhões de euros. Vamos fazer aqui 238 vezes 6,4 mais ou menos o euro. 1 bilhão e 500 milhões de reais. O Flamengo, que é o todo poderoso do futebol brasileiro, seria a quinta receita, porque o Flamengo acho que arrecadou cerca de 1,3 bilhão de reais, seria a quinta receita do futebol espanhol. Então nem como liga e nem como clubes, a Liga Brasileira está perto de uma liga importante como é a Liga Espanhola. De outras ligas, Liga Italiana, Liga Alemã, Liga Francesa, a Liga Brasileira pode chegar mais perto, mas a Liga Espanhola está muito longe ainda, então desce daí, The King, desce daí, que você vai se machucar. Se você estiver achando isso daí, você vai acabar se machucando. Vitor MX, _ XR, parece um modelo de carro. Xavi e Iniesta eram tão bons quanto Pedri é aos 22 anos? Eles eram potencialmente bons, já se via todo o potencial que Xavi e Iniesta tinham quando eles tinham 22 anos. O Iniesta de qual ano ele é? Deixa eu só conferir. O Xavi é mais velho, eu lembro que o Xavi estreou no início dos anos 2000. O Iniesta é de 84, então 22 anos ele tinha em 2006. Ele sai do banco de reservas, por exemplo, para mudar aquela final do Barcelona contra o Arsenal, né? O Iniesta e o Larsson, não? Henrique Larsson, o sueco, eles ajudam a mudar, mas quem muda a dinâmica daquele jogo é o Iniesta. Para mim, ele é possivelmente o melhor jogador em campo naquela final, tendo mudado muito a cara daquele jogo, se vocês puderem reassistir aquele jogo. Mas aos 22 anos ele ainda não era titular do Barcelona, ele ainda não era o jogador que ele veio a ser depois com o Guardiola. E o Xavi, ele é de 1980. Então em 2002 o Xavi tinha 22 anos. Ele também ainda não era um jogador que... Eu lembro que na temporada 5 e 6, essa que o Barcelona ganha essa Champions, o Xavi era um jogador importante, ele se machuca, né? O meio-campo do Barça foi boa parte da campanha Edmilson e Van Bommel, em alguns momentos Rafa Marques e Van Bommel também, e com Iniesta jogando algumas partidas daquele torneio e daquela temporada, mas o Xavi teve uma lesão grave naquele ano e não jogou. Mas são jogadores que se tornaram Xavi e Iniesta, né? O tamanho que a gente conhece, com o Guardiola. Embora já tinham, por exemplo, ganhado a Eurocopa antes de chegar o Guardiola, né, em 2008. Mas não eram como o Pedri é aos 22. Então, é muito bom ser o que o Pedri é aos 22, é muito especial a capacidade e a maturidade que ele tem para 22 anos no meio campo, ele joga como um veterano, é de se espantar. A questão não é ser melhor aos 22, a questão é até quando vai ser bom, por quanto tempo vai manter esse nível e depois as conquistas que vão vir pelo caminho, né? Porque Xavi e Iniesta também são muito vencedores. Então tem que ver, o Pedro já ganhou alguns campeonatos espanhóis, já ganhou uma Euro com a seleção espanhola, embora tenha se lesionado nas quartas de final, né, contra a Alemanha. Então acho que o número de conquistas também torna a carreira de um jogador maior ou menor.
qualidade técnica, ele mostra mais coisas aos 22 anos que os seus dois antecessores no Barça, por assim dizer. Isso eu acho. Assim como o Lamine, aos 18, mostra mais do que o Messi. A questão é ele fazer isso aos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30 e tantos, igual o Messi fez. Se chegar pertinho disso, chegar um terço disso, ele vai ser melhor do mundo muitas vezes. É mais ou menos o caso de continuidade, e não só até aquele momento. Domingo Sávio Oficial. MB, jogar contra o PSG no Johan Cruyff não será um desperdício de grande jogo? Abraços. Não vai jogar contra o Paris Saint-Germain no Johan Cruyff. O jogo contra o Valência esse domingo vai ser no Johan Cruyff, porque o Camp Nou ainda não está pronto. Barcelona tem até perto do dia 1º de outubro, que é o jogo contra o PSG, para ainda correr essas 2 semanas aí para conseguir que o Camp Nou esteja relativamente pronto, né? Nem que seja só para atender a 27 mil pessoas, como é o plano inicial, para jogar no Camp Nou contra o Paris Saint-Germain. Mas caso não possa jogar contra o Paris Saint-Germain no Camp Nou, esse jogo vai ser no Estádio Olímpico de Montjuïc, e aí toda a primeira fase da Liga dos Campeões vai ser no Estádio Olímpico. Por que o jogo contra o Valência não é? Porque tem um show hoje em Barcelona, se a chuva torrencial que está caindo aqui há horas deixar, inclusive. Mas tem um show hoje em Barcelona, e acho que é do Paul Malone, se eu não estou enganado. E por conta disso o Estádio Olímpico já estava reservado para o show, não dá tempo de colocar um gramado e de operar um jogo de futebol ali no domingo. Por isso o jogo vai ser no Johan Cruyff. Mas se a próxima rodada, por exemplo, o Barcelona tiver que jogar em algum lugar que não seja o Camp Nou, não vai ser no Johan Cruyff, vai ser no Estádio Olímpico. E aí a Liga dos Campeões também, mas Barcelona e PSG não vai ser no Johan Cruyff não, isso não está nem contemplado. Barcelona passou o Camp Nou como plano A e o Estádio Olímpico como plano B. Nada de Johan Cruyff. Rick Gomes, 71. Qual foi seu primeiro videogame? E ainda no tema, você joga algo além de futebol? Meu primeiro videogame foi Atari. Eu jogava River Raid e Pitfall, principalmente. E ainda tinha um jogo que um sapo tinha que atravessar uma rua. Tinha Enduro também, era bom no Enduro. Na neblina ali eu ia muito bem, manejava bem sobre uma neblina. Acho que eram os principais jogos que eu jogava no Atari. Depois eu tive Super Nintendo, aí depois eu segui aí com Nintendo 64 também, e depois Playstations. Eu ainda não... Eu parei de jogar, assim, durante a pandemia eu joguei FIFA, joguei bem no Ultimate, o Foot Champions, eu lembro que eu cheguei a conseguir 23 vitórias das 30 e tal, e normalmente eu conseguia perto de 20 vitórias, eu ia bem mesmo, aí dei uma parada. Eu jogo FIFA e GTA. GTA quando sair o novo, eu vou comprar um videogame novo pra jogar, atropelar pessoas e agredir gente na rua sem nenhum tipo de responsabilidade, que é o que todo mundo deveria poder fazer, né? Estado mínimo, né? Liberdade de expressão, não é isso que a gente quer? Então, GTA aí, ó, atropelando, espancando pessoas na rua sem nenhum tipo de responsabilidade. Vocês não vão espancar pessoas sem responsabilidade, hein? Quando vocês forem espancar alguém, de forma responsável. Sempre. Correia Davi. No Brasil, você tende a ver mais futebol brasileiro ou já assistia bastante morando na Europa? Não, eu tendo a assistir mais futebol brasileiro no Brasil, porque vai ser parte do meu trabalho, né? Uma das... Assim, vou participar do De Placa na TNT, então se fala muito do futebol brasileiro. Pelo horário aqui também, tem muito jogo que eu quero assistir, eu não consigo. Eu não consigo ficar acordado, não quero ficar acordado. No Brasil isso vai acontecer mais. No Brasil eu vou assistir muito mais futebol brasileiro do que eu assisto hoje. Hoje eu assisto basicamente só o que eu quero. Ou por motivo pessoal, porque tem algum jogo que, uma final de campeonato, uma semifinal, vou ter que assistir profissionalmente. Então, vou fazer mais vídeos aqui sobre futebol brasileiro, vou falar mais de futebol brasileiro, vou me aprofundar mais. Tenho que me familiarizar aos jogadores, aos torneios, a tudo de novo no Brasil. Tenho que reaprender futebol brasileiro. Hoje eu não conheço boa parte dos jogadores, assim, eu vejo. Primeiro que tem um trânsito muito grande, né? É muito jogador indo de um lado para o outro. Então, vou reaprender futebol brasileiro. Com calma. Vocês vão com calma comigo. Tem uma outra do Correia, Davi. Se o Neymar não for convocado para a Copa e o Brasil ganhar, seria injusto com a história dele? É engraçado que história do Neymar? O Neymar não é... Por exemplo, o Messi, né? Que ganhou tudo, o melhor jogador da sua geração, foi protagonista várias e várias vezes, ano após ano, o melhor jogador do mundo. Se o Messi não ganha uma Copa, seria injusto com a história dele. Cristiano Ronaldo, rivalizando ali com o Messi, e melhor do mundo também, e levando o time nas costas para ganhar a Champions e tal.
Neymar não fez nada disso, gente. É um grande jogador, para mim, tecnicamente, depois dos dois, é o melhor desta geração. É o maior artilheiro da história da seleção brasileira, assim como hoje em dia todos os jogadores basicamente são os principais artilheiros das suas seleções, né? Porque as seleções jogam muito mais do que antigamente e tal. Mas não é que na biografia do Neymar ele já tenha feito absolutamente tudo e só falte uma Copa do Mundo. O Neymar fez muito menos, na minha opinião, muito menos para o futebol do que o talento dele sugere que ele poderia fazer. Então isso não é nenhuma culpa ao Neymar, embora eu acho que tenha parte de, mas é o que é. Né? As lesões e tal impediram que o Neymar talvez fosse maior do que ele é. E eu não sei o tanto de culpa que ele tem nessas lesões. Quebra o pé, pisa no pé dele, ele quebra ali o metatarso, não tem muito o que ele fazer, talvez. Talvez. As recuperações, como elas foram feitas, é outra coisa. Agora, não é que o Neymar tenha, por exemplo, isso, que conquistado muitas coisas, feito absolutamente tudo no futebol e só falta a Copa do Mundo. Não, né, gente? Neymar fez muito menos do que ele poderia ter feito pelo talento que ele tem ao futebol. Então não seria nada injusto com a história do Neymar, porque basicamente o que ele tem de grande é uma Liga dos Campeões que ele foi o coadjuvante, o Messi era o grande protagonista daquele time sem nenhuma dúvida, e ganhou uma Libertadores como grande protagonista do Santos. De resto, ele teve bons anos, bons momentos, mas na seleção, por exemplo, ele ganhou o título olímpico. A Copa América o Brasil ganha sem o Neymar, em 2019. Então, não tem nada de injusto com a história dele, não. O Neymar não é em carreira e nem em talento, Messi ou Cristiano, que a Copa do Mundo é a única coisa que faltava para um e ainda falta para outro. Lincoln 45. Você vindo para São Paulo irá conhecer novos estádios? Tipo Couto Pereira em Curitiba? Eu não sei se você é torcedor do Coxa, ou se você soltou, assim, eu não tenho especial vontade em conhecer o Couto Pereira. Desculpa aí o pessoal Coxa Branca que acompanha aqui. Mas também se eu estiver em Curitiba e tiver um jogo do Coxa, quero ir, aí sim. Mas não é que eu vou sair viajando o Brasil afora para conhecer estádios. Assim, não tenho essa intenção. Em São Paulo, eu nunca fui no estádio novo do Palmeiras, no Allianz Parque. Eu fui ver um show do Paul McCartney lá, mas não cheguei a ir em jogo, porque eu mudei em 2015, início de 2015, e o estádio foi inaugurado no finalzinho de 2014, e eu não cheguei a comentar jogo lá. Então, quero ir, esse eu vou. Acho que tem um Palmeiras e Fortaleza, o segundo domingo que eu estiver em São Paulo e tal. Se bobear nesse jogo aí, eu vou. Mas não sei nem se eu vou ter que comprar ingresso, se eu posso me credenciar. Enfim, não sei minimamente a burocracia que vai ser minha vida daqui pra frente. Mas se eu tiver em alguma cidade e tiver um jogo e eu não tiver outra coisa pra fazer, tipo, tiver em Curitiba, tiver um jogo ou do Coxa ou do Atlético Paranaense, pode ser. Vou ter que abrir aqui, apesar da chuva. Não sei nem se eu consigo. Porque do outro lado desta câmera tem uma cama com muita mala e coisa em cima e tá me dando alergia. Estou tomando água porque tá me secando a garganta. Yuri A. Moraes. Me aluga seu apartamento? KKK. Estou mudando para Barcelona em outubro e está impossível encontrar AP. Boa sorte, Yuri. É isso aí mesmo. É muito difícil. Se você não tiver um contrato de trabalho na União Europeia, é mais difícil ainda. Eu vi isso aqui na pele agora para alugar o meu, porque o meu contrato de trabalho não é na União Europeia, né? O Warner Bros. Discovery, meu contrato é Estados Unidos, Brasil. E aqui eu tive dificuldade, porque quem mora comigo tem um contrato de trabalho com a União Europeia, então foi possível ver o contrato dela. Mas é muito difícil aqui mesmo, de encontrar, de ser aceito, de ter um contrato que dê garantias para eles, que você pode alugar. Então, boa sorte, Yuri Moraes. Se o apartamento fosse meu, eu te alugaria, mas vou ter que devolver aqui. Então, outro dia alguém falou comigo no Instagram, agora não sei se eu vou lembrar o nome. Eu indiquei o Idealista, né? Que é um site aqui para procurar apartamento. Vai lá. JV Mus. Pretende a mais jogos do Cruzeiro agora que vai voltar a morar no Brasil? É mais ou menos a história do Couto Pereira, né? Como eu vou mais a Belo Horizonte do que a Curitiba, nunca fui em Curitiba, inclusive, é bem possível que eu estando em Belo Horizonte que eu vá com meu pai, que eu vá com meus amigos, que eu vá de vez em quando no Cruzeiro, que eu vá no Atlético, alguma coisa assim. Então é mais provável sim, né? Porque hoje eu vou em um jogo do Cruzeiro por ano, foi um jogo do Atlético ano passado contra o Palmeiras também, então estando em BH, provável que eu faça mais rolê em jogo de futebol sim.
Mas também não vou viajar. Bom, se tiver algum jogo bom, tiver em São Paulo, tiver que viajar para BH para ver. Por exemplo, estou gravando esse vídeo na quinta. O vídeo vai sair na sexta, mas estou gravando na quinta. Se eu tivesse a sexta-feira de bobeira no Brasil, quinta-feira eu trabalhasse, sei lá, até meio-dia na TNT, eu iria para BH para assistir o Atlético e Cruzeiro. Muito tempo que eu não vou no Atlético e Cruzeiro. Então eu iria para assistir e depois passar o final de semana lá com minha família. É uma das coisas que eu pretendo fazer estando no Brasil. Pedro Arthur 33. Existe alguma luz no fim do túnel para o Barcelona ficar livre do fair play financeiro na Espanha? Está cada vez mais perto, porque o Barcelona está limpando folha salarial do passado, né? O Barcelona está aumentando a sua receita todos os anos e diminuindo seus custos. Isso vai fazendo com que o clube tenha mais gordura financeira, por assim dizer. É porque ainda não é o suficiente para chegar nos parâmetros que a La Liga entende para um clube ser totalmente saudável, saneado e poder gastar o dinheiro que ganha. Mas a tendência é que, muito rapidamente, que o Barcelona esteja dentro da regra do fair play. Inclusive, se já estivesse podendo operar o Camp Nou, eu acho que já estaria. Porque aquela história da venda dos camarotes do início do ano, que não podem entrar no balanço contábil do Barça, porque você ainda não pode comercializar aquilo ali, porque não tem estádio para você comercializar o camarote. Então você não pode vender uma coisa que não existe, né? Então a luz do fim do túnel pode ser simplesmente voltar para o Camp Nou e poder contabilizar os camarotes. Já está dentro da regra do fair play. Outra coisa é, estando dentro da regra do fair play, não quer dizer que o Barcelona pode ir lá e comprar o Haaland. Um jogador nesse sentido. A partir disso tem que ganhar dinheiro suficiente para ir lá e comprar alguém. É que hoje o Barcelona tem que ganhar 3 vezes mais, porque ele está numa regra de 1 para 3, né? Cada 3 euros que entra ele pode gastar 1, os outros 2 tem que ser para sanear o clube. Então quando ele estiver na regra de 1 para 1, para comprar um jogador de 100 milhões, ele tem que ter 100 milhões. Então, não é que entrando na regra do 1 para 1 do fair play que o clube fique rico. Leandro Pacheco 5. Curte futebol alternativo? Um Azerbaijão versus Liechtenstein não te pega não? Não. Não me pega não. Se eu estiver no lugar e tiver um jogo alternativo, sim. Semana passada eu fui para Larvik, na Noruega, que fica no interior da Noruega. Eu pego um voo até Oslo, de Oslo pega um carro, um trem até Larvik, acho que de trem dá 2 horas e meia, alguma coisa assim. Se tivesse um joguinho em Larvik, eu iria. Se teve Noruega, Moldávia, eu já não estava lá. Mas se eu tivesse em Oslo, tivesse um Noruega, Moldávia, eu iria assistir. Uma coisa assim me pega, mas não especialmente ligar uma televisão para assistir Azerbaijão Liechtenstein, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem tanta coisa muito boa para fazer na minha vida, para não ter que assistir um Azerbaijão Liechtenstein. Mas se eu estivesse no Azerbaijão e tivesse, eu iria pela experiência. Isso sim. Mas pela experiência. Ver como é que é e tal. JP. J. Parneitz. Trabalho do Garden é o mais relevante desde Luxemburgo de 2003? De jeito nenhum. Não sei nem como que pode comparar aqui, porque o Luxemburgo ganhou tudo e o Leonardo Jardim não ganhou nada. E de relevante, o do Adilson Batista foi muito relevante no Cruzeiro. Embora também não tenha tido títulos, mas o que ele construiu ali no Cruzeiro foi muito relevante. O do Marcelo Oliveira, que esse sim ganhou, foi muito relevante. O do Mano Menezes, nos anos que ele esteve, também, ganhou 2 Copas do Brasil. O do Paulo Pessolano foi muito relevante também, tirando o Cruzeiro da Série B. E o do Leonardo Jardim, então assim, tem momentos do clube diferentes, tem objetivos diferentes que o clube poderia ter, mas o Leonardo Jardim não está à frente, ainda pelo menos, de Marcelo Oliveira, de Mano Menezes e de Adilson Batista. E de Paulo Pessolano. Então, por enquanto, o que o Leonardo Jardim fez foi pegar um clube que era uma bagunça, meio que centralizar o futebol em torno dele, e não como era antes no Alexandre Matos, tomar as decisões técnicas e não por grife e história de jogador, e construir um time de futebol. A partir daí, por quanto tempo ele vai fazer, o que esse time vai ganhar e tal, tem que esperar ele construir ainda, mas por enquanto ele não fez nada mais do que isso. Então, bem menos. Desce daí, ô J. Parneitz, desce daí você também. E olha que eu tô falando isso antes do Atlético Cruzeiro, e nem sei se o Cruzeiro foi eliminado ou não. Acho que não será.
Vocês estão vendo isso já sabendo o resultado, mas querem saber? Na quinta-feira antes do jogo eu achava que o Cruzeiro não seria eliminado. Dalton Velundi. Quando vai estrear no de placa? Ainda não saiu escala, mas semana que vem eu devo estar em algum. A partir de domingo eu estou no Brasil, então talvez segunda-feira já me coloquem. Não sei, porque ainda não vi a escala. Mas semana que vem, acho pouco provável que de 5 de placas eu não faça nenhum. Estarei por lá. Camila G. Santos. Que tipo de música você gosta de ouvir? Você tem cara de ser eclético. Eu acho que eu nunca tinha lido a palavra eclético. Estou vendo aqui agora, Camila, e eu não faço ideia se você acertou ou não, porque eu não sou familiarizado com essa palavra. Você tem cara de ser eclético, ouvir de rock, ouvir do sertanejo ao rock. É isso aí mesmo. Outra coisa que eu não faço e não recomendo a ninguém é ouvir um sertanejo cantando rock. Porque aí realmente é um pouco demais. Já aconteceu, já ouvi, mas não. Mas, bom, gosto de sertanejo. Tava pensando, né, como voltando pro Brasil, as coisas que eu fazia. Quando eu morava em São Paulo, eu ia muito em rolê de rock. Eu ia no Kia Hora, ia no O'Malley's, ia em festinhas assim de rock. Ia também muito no Siga La Vaca, que tinha um karaokê. E eu acho que ele também tinha um sertanejo, alguma coisa assim. Mas sertanejo, bastante, assim, de César Menotti e Fabiano. Mais os mais antigos, né? Chãozinho Chororó e tal. E rock também, passando pelo samba, pelo funk, pelo pagode, pelo reggaeton. Só eletrônico que não. Não me coloca uma música que não tenha letra. Eu não danço. Muito mais eu mexo o meu corpo de acordo com a batida do que tá rolando ali. Não sou disso. Tem substâncias aí que eu não uso, que não são muito a minha, pra gostar desse tipo de coisa. Então, coloca que tem música, porque pelo menos eu canto. Aí sim. Bem eclético mesmo. Ronald 20231. Eu acho que eu sempre leio mensagens do Ronald por aqui. E porque eu sempre acho incrível esse 20231, não faço ideia de onde que ele tirou isso. Acompanha NFL, torce para algum time? Caso não, que outros esportes curte assistir? Não acompanho NFL, não torço para nenhum time. Iria em algum jogo pelo evento? Iria em algum jogo pelo evento. Quando eu estava nos States, quando eu estava na América, país livre, que não tem uma comida típica. No ano passado, que eu fui fazer pré-temporada do Flamengo, eu lembro que estava tendo os playoffs do campeonato de futebol americano. E eu fui. E eu queria ter ido num jogo do Tampa Bay, talvez. Mas sei lá, tinha treino do Flamengo, alguma coisa assim, de noite. O jogo era de noite, tinha treino de tarde, não dava pra ir. Alguma coisa assim. Então eu iria por conta disso. Eu gosto de assistir tênis. Semana passada, por exemplo, o Alcaraz estava jogando contra o Sinner na mesma hora de Espanha e Turquia. Eu assisti o Alcaraz. Espanha e Turquia, depois eu vi melhores momentos, vi um pedaço do jogo, mas eu vi o Alcaraz contra o Sinner. Então, também não assisto a primeira, segunda rodada do aberto de não sei aonde. Assim, eu gosto dos ATPs e normalmente quartas de final, semifinal e final. A final eu sempre me programo pra ver, troco tudo. Tipo, pô, se der pra não sair de casa domingo na hora da final, eu prefiro não sair de casa domingo pra assistir. A semifinal e as quartas de final eu assisto se eu tiver por ali e der pra assistir. E aqui na Espanha eles gostam muito, né? Assim, teve uma década de Rafael Nadal, ou mais do que uma década de Rafael Nadal, agora com o Alcaraz, então tem uma boa movimentação para isso. Acho que é o que eu gosto de assistir. E gosto de assistir Padel também. Antes ainda passava aqui, porque agora acho que tem outro canal que eu não tenho na minha TV a cabo aqui, o World Padel Tour, né, que era a Liga Mundial de Padel. Mas eu também gosto de assistir. Pedro Brandão 10. Acha que o estilo de jogo do Harry Kane teria se encaixado melhor no City do que o Haaland? Sim, nenhuma dúvida. Tanto que eles foram atrás do Harry Kane e depois que deu errado, eles foram no ano seguinte atrás do Haaland, né? Porque me parece muito antinatural que um time que toca 700 passes tem um atacante que toca 12. Troca 12 passes durante um jogo. Isso já aconteceu, tá? Não são números aleatórios, não. Eu fui fazer um Manchester City Leipzig, que foi isso. Acho que foram 700 passes do Manchester City. O jogo terminou 1-1. E o Haaland tocou na bola. Agora não lembro se eram 12 ou 21. Tô aqui invertendo 1 ou 2. Eu lembro, acho que meio que numericamente, assim, deu olhando. É antinatural que um atacante participe tão pouco do jogo do time. O Harry Kane faria isso muito mais. Acho que o Harry Kane potencializaria muito mais os jogadores próximos a ele. E eu acho que o Haaland um pouco drena os jogadores próximos a ele. Porque é meio que instintivo você ter no Haaland na área e você procurar ele.
Então acho que os jogadores fazem menos coisas do que eles poderiam fazer, os que jogam ao lado do Haaland, porque o normal é você procurar aquele grandalhão ali para terminar as jogadas. Com o Harry Kane, ele pode fazer muitos gols, eu acho que tantos quantos o Haaland, e ele pode ajudar muito mais o time, com passes, com criação, fora da área, muito mais. De vez em quando o Haaland dá um passezinho fora da área e as pessoas falam, olha como ele está evoluindo no jogo fora da área. Assim, coisas banais que ele faz, bem banais mesmo, algum tipo de controle, de domínio, de passe fora da área, e que parece que ele é o novo Harry Kane. É muito diferente, existe um abismo muito grande. Existe um abismo muito grande na construção e não existe esse abismo na conclusão. Harry Kane é muito mais jogador do que o Haaland. Outra coisa é que o Haaland pode terminar um ano com 60, 70 gols, que o Harry Kane acho que já quase 60, acho que o Harry Kane já fez alguma vez, assim, já chegou a participar de 60 gols. O que não quer dizer, eu acho que jogue melhor. Fazer mais gols, eu acho que nem sempre é jogar melhor. Rian Mark 01. Que poderia ser tipo Marcoy. Ou se é um francês, Marcois. Acha que 24 anos é tarde para começar a aprender a falar outra língua? De jeito nenhum. Se você tivesse a chance de ter 2 anos e começar a aprender melhor, né? Porque criança é uma esponja. Criança aprende mesmo. Mas 24 anos de jeito nenhum. Com 24 anos eu falava português e inglês. Aprendi castelhano e catalão depois e piorei bem o meu inglês, inclusive. Falava inglês bem melhor antes. Mas acho que aqui na Espanha eu pratiquei muito pouco. Mas 24 anos, pô, cara, você vai viver o que ainda? 60 anos, do jeito que a medicina tá avançando? Então, pô, você vai usar muito tempo ainda outra língua. Outras. Não aprende só uma, não, aprende várias. Dá pra aprender. Dá pra aprender depois de velho, né? Tem gente que fala que não fixa tanto, dá sim. Então, se tiver interesse e tal, idade não pode ser uma desculpa. De jeito nenhum. André Luiz 2911. Como chegar na pretendida se a lataria não ajuda? Deixa eu ver aqui se não ajuda. Realmente você é bem feio, André Luiz. Tô brincando. Você parece de boa, normal, pela foto aqui. Cara, assim, a lataria é o cartão de visitas, é a primeira coisa. Então, se ela não te conhece, se não tem muito contexto, é muito difícil que uma pessoa que não seja fisicamente dentro dos padrões de beleza da sociedade, que não seja uma pessoa atrativa de primeira, que ela vá fazer sucesso num bar, numa balada, sabe, num negócio assim. Porque é basicamente o que dá pra trocar de interação é o físico. Se você tem contexto com a pretendida aqui, se você conhece e tal, você pode se mostrar um cara simpático, um cara agradável, um cara legal, um cara cheiroso, várias e várias outras coisas que vão ajudar você a construir uma imagem e que ela pode se interessar. Assim, a beleza física é uma das coisas. Eu acho que é bastante importante que você se sinta atraído, mas não só a beleza física atrai, não. Então, constrói outras coisas. Seja um cara legal, seja um cara interessante, seja um cara divertido, conte piada. Enfim, faça o melhor que você pode. E se você é um cara bonito, também, tá? Porque, caramba, o que tem de pessoa bonita por aí que não é interessante e que é um desperdício de beleza. Então, todo mundo tem que pensar que a beleza física é só parte do processo. Não pode ser nem determinante para um lado nem para o outro, nem para sucesso nem para fracasso. Na arte da paquera. E depois você taca ali a pica nela. Tô brincando. Mal menos, mal menos. Enzo Benfica. Sou de 2004. Enzo, 2004. É porque eu já li a pergunta antes, mas eu já imaginava que seria uma pergunta por aí. Qual Barça foi melhor, o de Cruyff ou do Rijkaard? Cara, o do Cruyff, ponto final. Mas tem uma coisa que vale sempre pontuar, tipo de pergunta assim, que é, se você for pegar números de títulos, primeiro que o número de títulos do Cruyff também ganha, né? O do Cruyff ganhou 4 campeonatos espanhóis seguidos, ganhou uma Liga dos Campeões, a primeira do Barça. O do Rijkaard depois ganhou a Liga 2004, 5, 5 e 6, né? E ganhou a Champions. Então, em número de títulos não é tão diferente. O Barcelona do Cruyff mudou o eixo do futebol, porque o Barcelona do Cruyff fez com que fosse plantada uma semente no Barcelona do que deveria ser esse clube a partir daí. Então, o Barcelona, que seguia um caminho que ele não sabia muito bem o que era, como muitos clubes até hoje seguem, assim, os clubes não têm muita identidade do que eles vão fazer. Se esse estilo de jogo aqui é o que hoje está indo bem,
Vamos jogar desse jeito. Se hoje já não é mais para atacar em 4-3-3, mas é para defender em 5-4-1, vamos defender em 5-4-1. Tem muitos e muitos times e clubes que a filosofia deles é fazer o que está dando certo. E às vezes até dá certo, replica aquilo ali e ganha coisas. O que o Barcelona fez desde o Barcelona do Cruyff é parar de seguir esse caminho e plantar alguma coisa para virar outra coisa. Então, o Barcelona do Cruyff gerou o Barcelona do Van Gaal, que gerou o Barcelona do Rijkaard, que gerou o Barcelona do Guardiola, que gerou o Barcelona do Luis Henrique, que gerou o Barcelona do Hans Flick. Todos com algumas mudanças, com seus pontos, com a sua modernização, mas tudo a partir do Barcelona do Cruyff. Tudo é a partir dali. Valorizar a base, como que vai jogar, que o futebol é ofensivo, o esquema tático 4-3-3 ou 3-4-3, aquilo ali, isso ainda pode ser um pouco mais debatível. Mas tudo, a semente, o começo de tudo é o Barcelona do Cruyff. Então não dá nem para comparar com outro time que eventualmente possa ter conquistado títulos. Você pega o Barcelona do Luis Henrique, por exemplo, que ganhou a Liga 2014-15, 15-16. Né? 16-17 é o último ano do Luis Henrique. Eu acho que ele não ganha. O Real Madrid ganha. Não tô lembrado agora. 16-17. Enfim, ele ganha uma Champions também. Ganha triplete e tal. Não compara, cara, porque o do Cruyff construiu uma coisa diferente, fez alguma coisa nova, para 40 anos depois a gente ainda tá seguindo aquilo dali. Então não tem comparação. Tem aqui duas do Herman Lúcio 93. Fala, MB, o que será, ou não sei se é por que será, ou será que o passado dela não importa tanto? O que será que o passado dela não importa tanto? Você está querendo dizer que o passado da menina não deve importar ou não, né? Não, não deve importar, cara. Não deve importar. As pessoas passam por construções até chegar ao que elas são. Então, primeiro com um pensamento meio possessivo, eu acho, de que só pode ter as coisas com você, que só pode fazer as coisas com você, que só pode se interessar por você. É possessivo e eu acho que normalmente, não tô falando você especificamente, mas quem pensa assim. É possessivo e normalmente é burro, de achar que é tão especial que uma pessoa só tem certas coisas com você. E segundo, que talvez seja uma pessoa muito legal porque ela teve durante a vida dela experiências que construiu o fato dela ter chegado ali tão legal. Que se ela não tivesse tido, ela seria uma pessoa desinteressante. E outra coisa, que se uma pessoa que tem, sei lá, normalmente isso aqui fala que a menina pegou muita gente. Se ela pegou tanta gente e ela gosta de você, é porque você tem uma coisa muito, muito legal mesmo. Né? Porque depois de tanto, se ela parou ali e gostou, é porque você tem uma coisa muito boa. Então, é um pensamento que me parece da minha época de jovem, que eu achava que isso já tinha passado. Que essa chave já tinha virado, que não existisse mais, quando eu tinha uns 15 anos, 20 anos, que as meninas nem tinham passado ainda, né, porque elas também eram não muito novinhas, que essas coisas eram muito debatidas, então eu achava que isso já não fazia mais parte da sociedade hoje. Não deve importar. Quando você começa com uma pessoa, você olha dali pra frente, não dali pra trás. Então, sempre olhar pra frente. Se vocês estão felizes, se ela é legal com você, se você é legal com ela. E ponto final. E o resto é história. O que passou, passou. E a outra do Herman Lutz 93 é de futebol. Quem tem que ser a zaga titular do Barcelona? Pau Cubarsí e mais um. Se o pau tiver dentro, o outro a gente negocia. Eu virei um tio, né? Eu virei um tiozão. Porque eu não consigo mais falar essas coisas sem achar que eu tô sendo engraçado. O Pau Cubarsí tem que jogar porque ele é o melhor na saída de bola, disparado, dos zagueiros do Barcelona. E eu acho que ele, como zagueiro, à medida que ele vai ficando mais velho e ele tá ficando mais forte e um pouco mais rápido, ele não é um zagueiro especialmente rápido, mas ele está mais rápido do que antes. Eu acho que ele também está mais contundente nas chegadas, nas divididas, nas decisões, né? Assim, na hora de decidir, de travar um cara e tal. E eu acho que isso faltava para ele, o que era muito natural, quando ele tinha 17 anos recém-completados, por exemplo, quando ele estreou. E que eu acho que muito do que ele jogava era pelo trabalho dele com bola e não o trabalho dele sem bola. Por exemplo, o Eric Garcia é muito bom também com bola e não é tão bom sem bola. Isso acontece muito com zagueiros formados pelo Barcelona, porque o Barça é um time tão dominante na base que os zagueiros praticamente não defendem. Eles só constroem. E zagueiro tem que destruir, né? É igual o goleiro que é bom com o pé e não é bom com a mão.
Então, mas ele tá melhorando muito como zagueiro. O Pau Cubarsí hoje é um muito bom zagueiro, eu acho que bem melhor do que ele era há um ano. Eu acho que ele já era bom há um ano para a idade dele. Eu acho que hoje ele é uma realidade de um zagueiro como os outros. O outro zagueiro eu tenho muitas dúvidas. Se é Eric Garcia, se Ronald Araújo, se Christensen. No máximo que já jogaram esses é o Ronald Araújo. O Ronald Araújo já teve uma fase muito boa mesmo, assim, de top 3 zagueiros do mundo. Um zagueiro que dominava completamente a área, muito rápido para jogar com a defesa avançada e ele poder correr para trás. Isso muito bem. O Christensen eu acho que é um pouco mais equilibrado, acho que ele não é tão o prime, né, do Christensen e do Araújo. Ele não é tão forte, rápido e dominador como o Araújo, mas ele domina muito mais o jogo com bola do que o Araújo. Então ele tem um pouco mais de equilíbrio. E o Eric Garcia dá muito mais com a bola. Eu virei um tio, é na mesma resposta. E eu já fiz mais uma piada do sentido de novo. O Eric Garcia domina muito mais com a bola e muito menos sem a bola. Então, jogo que, por exemplo, contra o Raio Vallecano, que o Barcelona precisava construir muito, acho que joga o Eric Garcia por conta disso. Porque para ajudar que a bola saísse bem, que o Barcelona não perdesse muitas bolas, é porque eu acho que naquele jogo o que fizeram os meio-campistas e os atacantes foi perder muitas bolas, teve pouco controle, e o Barça jogou mal aquela partida. Então, eu não sei porque tem que ver qual que vai ser o nível que os outros vão chegar essa temporada, né? Palco Barça para mim é fixo. E depois o outro tem que ver qual que vai ser o nível deles. Pelo que tem demonstrado todos, eu diria que hoje Eric Garcia, tá? O Eric desde o ano passado tá jogando muito bem. Vamos ver se os outros vão melhorar, mas hoje o Eric Garcia desde quando jogou de lateral no ano passado tá jogando muito bem. Para dizer o segundo semestre, que é o primeiro semestre do ano, né? O segundo semestre da temporada, desde fevereiro mais ou menos ele jogou muito bem. Nailson Borges. Alguma seleção hoje em dia se compara à Espanha em qualidade técnica? Em qualidade técnica, a França talvez tenha até mais qualidade do que a seleção espanhola. Qualidade técnica, a França, assim como a Espanha, tem muito bom 11 titular e muitos bons reservas. A Inglaterra tem um 11 titular muito bom, a Alemanha tem alguma outra carência, mas também tem um bom 11 titular, que são próximos mais ou menos da Espanha. O Brasil também, faltam melhores laterais, faltam 9, vamos ver se vai ser o João Pedro ou não, mas o Brasil tem bons volantes, bons pontas. De qualidade técnica eu diria Espanha, França, e depois vem Brasil, Inglaterra, Alemanha, todos mais ou menos por ali. E depois vem a Argentina, tá? Em qualidade técnica. Em time, é Espanha e Argentina. São os melhores times de futebol nacional. Porque sabem o que querem fazer com a bola, sem a bola, sabem como explorar melhor as características dos seus jogadores. São os melhores times. Os outros são selecionados. A Argentina eu acho que não tem mais qualidade técnica do que esses 5 que eu falei. Pô, ainda tem Portugal que eu esqueci. Tá vendo porque eu não gosto de top? Acho que é Espanha, França, Portugal e depois vem Brasil, Inglaterra, Alemanha. E depois a Argentina, em sétimo. E olho na Holanda, hein? Que tá mais ou menos ali da Argentina. A Argentina tem laterais de segundo, terceiro escalão, cá entre nós. Molina, Montiel, Acunha, Tagliafico não são laterais. Nem o Brasil, que hoje não tem ótimos laterais. Ainda assim, os laterais brasileiros acho que são melhores que os argentinos. A Argentina não tem pontas. Tem o Gil Simeone, que eu acho que é um bom ponta, mas por um lado, né? Não tem 2 super pontas para jogar com centroavante num 4-3-3, por exemplo. Joga num 4-4-2 para que Messi e Julián Álvares ou Lautaro, normalmente o Julián, possam jogar próximos ali e tal. Mas os meio-campistas são meio-campistas mais de bola no pé. McAllister, Enzo, Depou, Paredes, Ezequiel Palacios. E os novos que estão chegando, né? Thiago Almada, Mastantuono, Nico Paz e tal. São todos jogadores mais de bola no pé e não de pontas para correr, da velocidade, como era, por exemplo, de Maria quando tinha. Mas a Argentina tem o Cuti Romero, que é um zagueiro ok, Otamendi, que é um zagueiro ok de 37 anos, não são super zagueiros, não tem laterais de primeiríssimo nível. O primeiro volante, se é Paredes, se é Ezequiel Palacios, não é um super primeiro volante, né? um meio campista. Por exemplo, a Holanda pode ter o quê?
De Jong, Reinders, Xavi Simons no meio campo. A partir do segundo jogador de meio campo, com Enzo, McAllister e o De Paul na seleção e não no Atlético de Madrid e tal, ainda tem alguma coisa, mas Enzo e McAllister, esses sim, muito bons. Acho que tem bons noves, Julián Álvares e Lautaro. Tem um goleiro muito melhor na seleção do que em clubes. O Dibu Martínez é um goleiro normal em clubes, né? Assim, não é um goleiro top, porque para mim um muito bom goleiro é aquele que você não perde jogos por conta dele e você ganha alguns jogos por conta dele. Esse é o Dibu Martínez da seleção, não de clubes. Enfim, a Argentina em sétimo, mas você perguntou só da Espanha aqui e eu fui destrinchando e me perdendo nos meus pensamentos até chegar que a Argentina fica lá atrás. É porque agora eu não tenho aqui muito de cabeça, mais ou menos como é a Holanda. Frimpong, Dumfries, Van Dijk, De Ligt, mas eu já nem lembro mais zagueiros holandeses, eu teria que olhar. Vou fazer isso aqui agora. Será que eu faço agora? Acho que eu vou fazer agora. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Enquanto isso, vocês podem ir dando like, fazendo esse tipo de coisa. Mas eu quero ver como que foi a Holanda que jogou recentemente. Eu vi que ganhou de 3-2 de Lituânia, né? Deixa eu ver aqui como que foi a Holanda nesse jogo. Vamos lá, jogou com Verteenbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk e o Ake. Ok? Schouten, Reinders e Timber no meio campo. Esse é o Timber, irmão do Timber, lateral do Arsenal, né? O De Jong estava lesionado, não jogou. Malen, Gakpo e Memphis. Não jogou o Xavi Simons também. No banco tinha o De Ligt, o Weghorst, o Van de Ven. Entrou o Timber no segundo tempo no lugar do De Vrij. E ainda tinha Gravenberch, Koopmeiners, Xavi Simons. Cara, Gravenberch, Frank de Jong, Koopmeiners e Xavi Simons no meio campo não fica atrás do meio campo da Argentina. Uma defesa com Van Dijk, aqui, Van de Ven e Dumfries é melhor do que a defesa da Argentina, na minha opinião. O ataque com... Eu coloquei 4 meio-campistas, né? Com Gakpo e Memphis. Aqui fica atrás do ataque da Argentina com Julián e Messi. Mas aqui eu tô comparando a Argentina com... Vendo se ela entra no top 7 ou top 8. Mas enfim, isso, qualidade técnica de jogadores. E outra coisa é o excelente time que o Scaloni consegue fazer com isso. E que pra mim hoje, Espanha e Argentina são as duas melhores seleções do mundo. Fui longe aqui, hein? Gastei tempo nessa pergunta. Muito obrigado, hein? Quem mandou é o Nailson Borges. John Oliveira, pretende continuar a correr em São Paulo? Pretendo. Ibirapuera, Parque do Povo, né? Vocês têm mais dica de onde correr? Eu vi que o Parque do Povo, a pista é 1,5 km. Dá 10 voltas ali, é muita volta. Ibirapuera acho que dá uns 4 km se correr por ali. Então, beleza, 2, 3 voltinhas no Ibirapuera. Se correr na pista principal, eu acho, né? Que dá uns 4 km. Mas se for margeando por dentro, não sei se dá ou não. Acho que daria mais. Pretendo correr em São Paulo, não sei onde ainda. Rainha Nané. Como você lida com os haters? Consumo alguns canais que infelizmente falam mal de você. Cara, eu acho natural e ok. Assim, tem muita gente que especula muita coisa, acho que sem menor noção. Que falta com respeito, aí fazer o quê? Mas tem muita gente que não gosta porque não gosta. E eu acho bastante normal, tá? Assim, dentro da minha bolha de YouTube aqui tem 330 mil pessoas. A minha bolha de Instagram, 430 mil. É impossível que 430 mil pessoas ou gostem de você ou que concordem com tudo que você fala. Então é normal que tenha gente que não goste. É totalmente normal. Só a minha bolha tem 500 mil de pessoas, pô. Então, isso que me segue, que escolheu me seguir. Fora quem escolheu não me seguir. Então, sei lá, se tiver... Vamos pensar, para cada uma pessoa, para cada 10 pessoas que gostam de mim, uma não gosta. Vamos imaginar isso. Então tem 500 mil pessoas que me seguem, né? Estou pensando que tem uns repetidos de Instagram e de YouTube, 500 mil. Então tem 50 mil pessoas por aí que acompanham, que vêm e tal, que não gostam de mim. Pelo menos, olha que eu estou sendo, né, generoso comigo aqui, uma de 10. 50 mil pessoas.
Vou fazer o quê com as 50 mil pessoas? E uma por uma tentando convencer elas que eu sou uma pessoa legal, que o meu comentário foi por causa disso e não daquilo e tal. É totalmente normal. Totalmente normal. Quem falta com respeito, quem é sem noção e tal, releva, deixa pra lá. E quem simplesmente não gosta, simplesmente não gosta. Ponto final. É normal não gostar. Eu não gosto de um tanto de gente também. E só isso. Caio YR. MB, o extra-campo do Yamal é uma preocupação para o Barcelona? É, uma preocupação. Tanto que o Barcelona, já desde algum tempo, colocou o Yamal morando mais perto do CT. Tem muita gente que conversa com o Lamine, da secretaria técnica, do corpo técnico. O clube acompanha de perto a situação familiar, dos pais, da avó dele e tal. Tem bem mapeado onde que o Lamine está, com quem que ele está, tanto o Barcelona como seu agente, o Jorge Mendes, para que ele tenha uma vida de um adolescente, né, que vai ter nova namorada, velha namorada, e que não sei o quê, e que a festa de aniversário, que ele faça as coisas que um adolescente faz, mais certas e mais erradas, inclusive se ele faz alguma coisa errada no aniversário dele, que ele responda por isso, né, como tem que ser, e que isso não o afete dentro de campo. Então, existe uma preocupação especial com o Lamine Yamal, não pelo estilo dele, de vida ou de exposição, mas por ser um jogador muito visado. Né? Tudo que o Lamine Yamal faz hoje, ele já é uma grande estrela do futebol mundial, com a cabeça de um adolescente que acabou de fazer 18 anos. Então, para que ele maneje bem essa pressão, a pressão de ser o 10 do Barça, a pressão de ser um dos melhores do mundo, e que ele ainda tem uma vida de adolescente e um salário de um dinheiro que muita gente nunca vai ver na vida, então o clube tem uma atenção especial sim com ele. Por tudo que ele representa, e não exatamente pelo estilo do que ele está fazendo ou não. Daniel SCZ, que é tipo Chesney, né? Terminei minha primeira relação e não acho mais ninguém interessante. O que fazer? Acorda pra vida, menino. Acorda pra vida. Tem um tanto de gente interessante por aí. Você terminou a primeira, você ainda vai terminar muitas relações com muita gente interessante ou não. Parece piada, mas é verdade. Ainda vai ter muita coisa para acontecer. Tem muita gente interessante por aí. Se você não acha ninguém interessante é porque você está preso num modelo de pessoa que você tinha antes, mas tem tanta gente interessante, tem gente de tudo quanto é jeito, tem gente muito diferente de você que vai fazer você aprender muito, tem muita gente parecida com você que vai fazer você caminhar num caminho talvez mais fácil na mesma direção. Sai dessa, cara. Sai dessa. Tem muita gente interessante, tem muita coisa interessante para se fazer. E outra coisa é, não precisa ir de relação em relação. Deixa um tempo para você também fazer o que você quiser aí, sem muito envolvimento afetivo. E depois você... Gente interessante é o que não falta, cara. Gente interessante é o que não falta. Tô falando, semana passada eu fui pra Larvik, na Noruega, né? As pessoas são muito diferentes e muito interessantes, pô. Você vê como é que os noruegueses do interior da Noruega, de uma cidade de 30 mil pessoas, veem o mundo e a vida, é muito diferente do que a gente vê. Isso é muito interessante. Isso torna aquelas pessoas interessantes. Ah, mas no Brasil não tem uma cidade de 30 mil pessoas, que é do interior. De não sei... Pô, claro que tem. Não vai ser tão diferente como o norueguês, mas tem muita gente diferente, com histórias diferentes. Tem gente interessante. Abra sua cabeça para pessoas que você vai perceber o tanto que elas são interessantes. Pedro Arthur Dias. Com a sua vinda para o Brasil, ainda vai continuar o programa Fred Beckler Explicam? Sim, senhor. Já gravamos o que vai sair semana que vem, que é sobre se a Argentina sem Messi tem futuro. Se a Argentina vai sobreviver à saída do Messi, antes ou depois da Copa do Mundo. É o próximo Fred Beckler Explica. Vai ter assim, normalmente, terça-feira às 11 horas, no canal da TNT. Pedro Souza 1311. Fala, Beckler, fico triste ou mal por não conseguir ver o... ficou triste ou mal por não conseguir ver o novo Camp Nou antes de voltar para o Brasil. Nenhuma das duas coisas, porque eu queria ver o Camp Nou feito, pronto e tal, mas ainda falta o anel de cima pra fazer. Ia ser com 27 mil pessoas, ia ser legal voltar ao Camp Nou, pra mim, especialmente por uma questão logística, porque eu achava ir pra Montjuic muito ruim. Descia um metrô, o metrô estava sempre cheio, porque era uma linha de metrô que chegava lá, basicamente. Então eu pegava o metrô muito cheio. Depois era quase meia hora andando, subindo escada.
E depois, na hora de sair, era um pouco mais fácil, porque eu saía bem depois e aí pegava alguma bicicleta até chegar em casa. No Camp Nou chega muito mais metrô, muito mais ônibus, e pro Camp Nou era muito tranquilo. Então eu queria mais uma logística de ir pro Camp Nou do que ver um estádio para 27 mil pessoas em obra. Eu quero, e eu farei isso, que é ver no Camp Nou quando ele estiver pronto. Prontinho, 100%, 105 mil pessoas, esse eu vou ver. Né? Eu compro uma passagem do Brasil para cá, mas isso eu vou fazer. Acho que ainda vai demorar uns anos. Mas para ver esse Camp Nou, claro que eu quero, mas não é a mesma coisa do que quando ele estiver a todo vapor. Eu acho que eu tô aqui nas duas últimas. Luiz EBF. Fala, MB, você não acha que fazer propaganda de KTO, outras casas e tal, é tão prejudicial quanto BL, depois ele termina aqui com o nome de mais uma, etc. Eu li só KTO porque eu represento a KTO, né, e falo dela. Eu acho que não é tão prejudicial quanto porque não é a mesma coisa, né, assim, as apostas online esportivas e o cassino online é bem diferente do nível de estímulo que te gera e de número de vezes que você vai jogar e do número de vezes que você pode perder e aí sim perder o controle. Eu já li vários estudos sobre isso, tá? Normalmente as pessoas numa aposta de futebol, elas jogam no time dela, no que elas estão confiantes do que pode acontecer. São poucos eventos, né, durante um jogo. A maioria das pessoas joga em quem vai ganhar, perder ou empatar, ou alguma coisa assim. Então isso, assim, é muito normal que um jogador normal jogue 3 ou 4 vezes durante a semana e valores pequenos. E no time dela, assim, às vezes joga no time dela e mais alguma coisa, não muito mais do que isso. Eu sei que tem gente que perde controle, que tem gente que precisa procurar ajuda e eu acho que isso deve ser feito. Eu não recomendo, inclusive, que as pessoas minimamente coloquem valores altos. Eu coloco R$ 5, R$ 10. É só mesmo para brincar e para ver se dá certo aquilo ali que eu imaginei. Nada mais do que isso. E tudo que você faz em excesso pode te fazer mal, né? Assim, a gente fala aqui, o Quesada, por exemplo, é um quadro que chama Gelada com Quesada, que é ele bebendo ali uma cervejinha enquanto conversa com vocês. Completamente saudável, numa boa, um cara divertido, que fala, que gosta de tomar a cervejinha dele. Eu adoro beber com Quesada e tal. Eu aqui já indiquei vinho do Messi, falando de um tanto de coisa. O álcool pode gerar muitos problemas para as pessoas, né? Vício, destruir família e tal, não sei o quê. Se você toma e você sabe como tomar, não. Eu falo de uma coisa que é bem mais saudável, que não tem nada a ver. Eu falo muito de vida saudável com vocês aqui. Academia, corrida, alimentação e tal. Se você for correr todos os dias, muitos quilômetros, você vai se lesionar. Você vai machucar o seu joelho, você vai machucar o seu tornozelo, você até alguma coisa. O que eu quero dizer é, claro que eu não estou comparando, né? Vícios e vícios, por assim dizer. Mas até algo que é muito saudável, se você fizer demais, vai te fazer mal. Até o que é muito saudável, que é totalmente indicável. Então, tudo, se sair do seu controle, vai te fazer mal. Outra coisa é que tem coisas que são mais fáceis de sair do seu controle. Os cassinos, os jogos, a roleta, ou rodar para ver se cai o negócio e tal. Isso é muito mais fácil de gerar uma dependência, buscar recompensa e tal, não sei o quê. E é muito mais. Isso eu não divulgo. Isso eu não faço. Porque pelo que eu li, pelo que eu estudei, dá para se divertir sem perder controle, sem perder dinheiro, sem ganhar também. Nunca ganhei dinheiro e nunca perdi. Uma besteirinha para cá e para lá. Uma besteirinha para mim, evidentemente, né? Eu sei para mim que é uma besteirinha de R$ 5, R$ 10. Sei que vai ter gente que vai. Tá tudo bem aí. Eu sei que vai ter gente que vai. Que 5, R$ 10 vai fazer mais diferença, então para essas pessoas, evidentemente, eu não indico. Mas eu me sinto muito tranquilo para divulgar e para fazer propaganda de alguma coisa que eu sei que é mais controlável do que os cassinos e que eu sempre promovo de que as pessoas só brinquem com aquilo. Eu acho que se fizer assim, dá. Dá assim para se divertir e não perder o controle. É por isso que eu acho que tantos outros continuam fazendo, né? Porque hoje os clubes brasileiros, a Liga Brasileira, as TVs, os meios de comunicação, os comunicadores, todo mundo faz, cada um pode ter os seus motivos. O meu motivo é que eu acho que dá para sim se controlar e se divertir.
E para finalizar, uma pergunta que eu passei bom tempo pensando, tá? Gutenberg underline. O que o Yamal tem diferente do Neymar? O estilo de jogo é tão parecido e tem um background de jogador mais divertido, fora de campo mais irreverente e tal, com o Neymar, que eu falei, caramba, o que tem de diferente? É tão mais fácil a gente apontar o que o Lamine e o Neymar têm de iguais, que é muito difícil apontar o que eles têm de diferente. O que eu acho é que o Lamine aos 18 é o Neymar aos 25, o Neymar aos 25 anos, aos 23, 24, 25 anos, quando ele chegou ao Barcelona, ele era mais ou menos o que já é o Lamine hoje, com 5 anos, 5, 6 anos menos, então isso é muito positivo ao Lamine. Eu acho que o Lamine, não sei se ele vai mudar isso ou não, mas ele tem algo de... que se criticou muito o Neymar, eu acho que muito tempo com razão, do caicai, da firula, da provocação com a bola, né, de dar a carretilha e tal. Ah, mas é a alegria do futebol, eu sei, mas é que o adversário não gosta. Você pode fazer, o adversário não gostar e você arca com as consequências daquilo, tá tudo certo. Mas que a provocação muitas vezes é. Que o Lamine não me parece tão interessado em fazer esse tipo de coisa. De simular, de cair e rolar, de forçar cartões dessa forma. E de quando o time tá ganhando começar a dar carretilha, mais caneta, coisas assim. Que o Neymar fez bastante, que o Lamine não me parece fazer, ele me parece mais objetivo, ele me parece ter as qualidades técnicas do Neymar, a irreverência do Neymar, e tenta estar centrado no jogo o máximo de Messi que ele puder. Eu digo o máximo de Messi que ele puder porque eu acho que o Messi era um jogador quase que não dava para distrair ele, né? Com todo o trash talk e o resto dos ruídos do jogo. Eu sei que de vez em quando vai achar algum vídeo, porque com 20 anos de carreira, claro que o Messi de vez em quando discutiu, claro que de vez em quando o Messi colocou a mão na cara, claro que de vez em quando ele protestou de uma decisão arbitral. Mas tem que ser um burro para achar que a carreira do Messi foi baseada nisso, né? Então acho que o Lamine tenta seguir mais essa linha do Messi, de estar mais concentrado no jogo. De vez em quando ele se enrosca com pra cá e pra lá e tal. Então, por isso eu acho que ele tenta, nem sempre eu acho que ele consegue, mas o estilo de jogo mais parecido com o Neymar. Sem essa provocação que o Neymar muitas vezes fez e as quedas e o rolamento do Neymar que tanto marcaram negativamente a carreira dele também. Meu povo, acabou, hein? Tinha muito tempo que eu não fazia um vídeo tão longo aqui pra vocês, quase 1 hora, então faça favor de aproveitar o final de semana de vocês a partir daqui. A partir de agora vocês vão aproveitar, quem aproveitou antes tá mais certo ainda. E vocês façam favor também de dar um like e de se inscrever aqui no canal. Eu volto no domingo, pós Barcelona e Valência, já no Brasil, fazendo o vídeo de toda a vida do Barcelona, como eu estou acostumado a fazer aqui no canal e que eu vou continuar fazendo. Então, até domingo. Enquanto isso, vai aproveitar e domingo vocês reconsiderem tudo que vocês fizeram no final de semana, recobrem a consciência de vocês e venham assistir aqui o vídeo. Beijo, gente. Valeu, hein? Tchau, tchau.